Sejam todos bem-vindos a mais um culto de celebração pelos 23 anos da Igreja Batista Memorial. Também avisando, estamos transmitindo este culto ao vivo, temos muitos irmãos de outros lugares, assim como o congresso, muitas visualizações, então que Deus abençoe a você que também está aí em casa. Eu quero te convidar a colocar-se de pé, porque nós vamos ler juntos dois versículos da palavra do Senhor que estão no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Pode projetar? Vamos todos ler? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E é desta maneira que nós vamos adorar ao nome do Senhor. Vamos cantar em espírito e em verdade. Vamos adorar ao Senhor com o nosso coração, com o nosso espírito, com a nossa mente. Vamos entregar a Ele nossa adoração nessa noite. Amém? Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar a Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Abra seu coração ao Senhor e o adore. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Os reis
foi que nós nascemos, ó Deus. Sim, Senhor, para te adorar, para te louvar, para te engrandecer, ó Deus. Oh Pai, louvado seja o teu nome, exaltado seja o Senhor em toda a terra. Glória a Jesus. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. O louvor. Glória a Jesus. Vamos continuar então adorando ao nosso Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que o reino dele está próximo. Na época em que ele esteve nesse planeta, nesse mundo, ele já dizia para as pessoas: o reino de Deus está aqui, está próximo. E a missão da igreja do Senhor é levar essa mensagem, é dizer às pessoas que ainda não têm Cristo em seu coração, que o reino de Deus está próximo. Muitas vezes dentro da tua casa, alguém que tem falado da palavra de Deus para você, na sua família, não feche seu coração, seus ouvidos, porque o Senhor tem interesse na tua vida. Amém, igreja? Essa é a nossa missão como igreja. Vamos cantar. Teu reino. Venha o teu reino, que o reino do Senhor, que o reino do nosso Deus seja uma realidade, não só na vida da nossa igreja, mas na tua casa, na tua vida. Aleluia. Que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Ô Paizinho, o Senhor tem toda a liberdade, Pai, do nosso ser, para plantar essa semente de salvação, Pai. Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Cante conosco. Nosso Pai, Faça essa oração, que teu nome seja mantido santo, porque Ele é santo. venha o Aleluia. teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Nosso Deus é Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Oh, aleluia. Pai, muito obrigado, Pai, porque o teu Filho Jesus enfrentou a cruz para nos garantir esse reino eterno. A vida é o nosso maior prêmio. O teu reino, o poder e a glória
Amém. Glória a Deus. O instrumental continue tocando esse cântico, o teclado, porque nós falamos, venha o teu reino, e nós entendemos que como igreja nós estamos exatamente fazendo o que o Senhor nos pediu. O maior patrimônio que uma igreja tem não é a sua construção física. A coisa mais importante que a igreja constrói não é o prédio, são as vidas transformadas por amor a Jesus. E na história da nossa igreja nós temos muitos trabalhos missionários, muitas igrejas já plantadas, e nós temos também o privilégio de ter congregações. E nesse instante eu gostaria que os líderes das congregações que estão aqui presentes, por favor, venham até aqui à frente rapidamente. Nós temos aqui representantes Brasileira, Júlia Almeida, Cidade Nova, Novo Tempo, irmão Jorge, ou a Toinha. O Antônio Carlos está aí, né? Ok. Então podem subir aqui. Quero chamar também o pastor Laqueden, que vem aqui, isso. Podem vir. Deus tem sido bom conosco. Deus tem sido bom conosco e tem sido bom também com as congregações. Venham mais para perto, vocês estão assim com medo, preocupados, o que foi? Vem para cá, gente. Isso, venham. Então nesse instante eu vou dar a oportunidade aqui para que um representante de cada congregação, o pastor Laqueden, vem para cá, que você vai orar daqui a pouco. Isso. Cada congregação vai ter o privilégio agora de falar uma bênção deste ano. Pode vir mais para cá, pode vir, isso. E assim a igreja vai poder louvar ao Senhor. É claro que são mais bênçãos, Deus tem derramado muitas bênçãos, mas eu queria marcar esse momento de gratidão. E cada congregação aqui tem recebido algo do Senhor. E assim os líderes vão poder dizer, olha, esse ano nós queremos celebrar pela bênção que Deus colocar no coração de vocês agora para compartilhar com a igreja. E aí nós vamos orar depois, celebrando a Deus pelo que Ele tem feito aqui na sede e também nas congregações. Então começando aqui com Brasileira. Graça e paz, irmãos. Bom, a bênção que eu tenho para contar a vocês, na verdade, é uma bênção em dobro. E a primeira é que nós conseguimos um projeto muito especial para a Brasileira, onde atendemos mulheres gestantes e lactantes, remédios, exames, e damos um apoio espiritual muito forte àquelas mulheres. São 15 mulheres, e é um desafio, meus queridos, porque estamos há pouco tempo na cidade, e também é um desafio porque a nossa congregação é pequena, mas para a glória e honra do Senhor Jesus, uma dessas mulheres já se converteu, e assim temos feito um grande trabalho, pregando o evangelho também nos arredores da cidade brasileira, usando as casas dessas beneficiárias desse projeto lá em Brasileira. A outra bênção é uma palavra assim que eu considero especial. Nós, como os irmãos aqui, alguns, melhor dizendo, já sabem, a gente começou a limpar o nosso terreno para a futura construção do templo e das estruturas para o projeto no futuro, que vai abranger crianças de 3 a 12 anos, 15, que vai até os 21 anos de idade da criança. E com a parceria da Compassion, nos apoiando financeiramente para sustentar o projeto. Mas enquanto eu limpava o terreno, chegou uma pessoa que não é crente, ele olhou aquele terreno sendo limpo, e o que ele falou mexeu muito comigo. Meus irmãos, ele disse o seguinte: Deus está na administração dessa obra e Ele vai fazer. Meus irmãos, foi algo assim especial. Eu olhei assim para ele e ele ficou olhando para mim. E ele mudou de assunto, mas eu senti que era de Deus. Eram as pedras clamando. Nós precisamos fazer. E foi uma grande bênção, assim, essa palavra para mim, e o projeto também.
Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É motivo de alegria estarmos aqui mais uma noite para celebrarmos ao Senhor, engrandecermos o seu nome e com certeza com muita gratidão no coração. Louvamos a Deus por mais um desafio que Ele nos propôs, sabendo Ele mesmo que Ele mesmo nos dará a vitória, confiadamente sabemos disso. E esse pouco tempo que temos estado ali no residencial Novo Tempo, o Senhor tem nos dado a alegria de vermos vidas sendo transformadas. E não somente transformadas, mas também temos a alegria de vermos vidas sendo salvas. Podemos contar com 3 novos convertidos que há pouco fizeram suas decisões. E temos tido a alegria de anunciar o reino de Deus ali. E não somente isso, mas ensinar a guardar tudo quanto o Senhor tem ensinado. Esse é o dever da igreja do Senhor. Ensinar aqueles que se converteram ao Senhor a viver no Evangelho. E não somente viver no Evangelho, mas também propagar o Evangelho que transforma. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, o que eu realmente gostaria de agradecer a Deus por este ano foi realmente o nascimento da congregação, né? Era um sonho nosso, meu e do Jorge, um sonho antigo, de termos uma congregação no bairro Mangueira. Então, graças a Deus, esse ano Ele nos concedeu esta bênção. Eu quero agradecer muito a Deus e pedir a oração dos irmãos, porque é uma congregação que está começando agora, é pequenininha, então necessita das orações dos irmãos. Então, muito obrigada, meu Deus, por essa bênção neste ano. Graças a paz, igreja. Vou para cá que eu não estou me ouvindo não, viu? Deus é fiel, queridos. Deus não olha como o homem vê. Deus conhece o nosso íntimo, Deus conhece o nosso interior. Deus tem dado muitas bênçãos às famílias da congregação do Júlio Almeida, principalmente na minha vida. Poder estar vivendo tantos momentos maravilhosos ao lado de pessoas que realmente estão empenhadas em propagar a mensagem do Evangelho. Mas, dentre tantas bênçãos, eu poderia destacar apenas 2. A primeira é que nós conseguimos oficializar a nossa embaixada, para a honra e glória do Senhor, domingo. E nós batizamos a embaixada de Embaixada Luiz Menezes. Todos conhecem, não é? E muitos já querem conhecer a história de Luiz Menezes para ser missionário também como ele. Nós já estamos com mais de 15 crianças naquele trabalho. Mas algo surpreendente e extraordinário aconteceu nas nossas vidas. Em junho, nós como igreja fizemos ali um propósito. Estávamos no culto de adoração. E eu falei, irmãos, nós não queremos comemorar o nosso 5º aniversário nesta casa, nessa garagem. Nós vamos colocar um propósito de oração a partir de agora, para que nós possamos aqui, nem que seja no terreno, mas a gente quer comemorar o nosso aniversário agradecendo ao Senhor, já no local onde será a nossa igreja. E para a honra e glória do Senhor, essa bênção, que para muitos era impossível, foi concedida por Deus. Deus é fiel, irmão, na nossa vida. Deus tem cumprido os propósitos que Ele tem na nossa vida. E eu tenho me edificado através dos testemunhos, através dos exemplos. Eu não sou forte como as pessoas pensam que sou. Jesus é que me faz forte. Se eu deixar um pouquinho Jesus de lado, eu estou arrebentado. E os irmãos que eu tenho são servos e amigos. É por isso que nosso slogan, nosso lema é esse: um lugar de servos e amigos, pessoas que se ajudam, pessoas que são a verdadeira família. E aqui também está a nossa família, família memorial, a mãe da congregação do Júlio Almeida. E nós agradecemos a Deus por cada minuto que Ele tem nos dado à frente daquele trabalho, porque a glória e a honra é somente dEle. Que Deus os abençoe, irmãos. Glória a Deus. Nós também tivemos uma mudança recente na congregação Cidade Nova, Gutenberg, que hoje não está aqui conosco, mas ele está ali à frente. A congregação também tem prosseguido, sendo abençoada, pessoas se convertendo, e é Deus quem está agindo. Então nós vamos orar louvando ao Senhor agora por essas bênçãos.
pastor Laqueda vai fazer uma oração de louvor, mas nesse momento também nós vamos orar. O pastor Batista, que é ali à frente do Novo Tempo, ele não está aqui juntamente com o Rosiel, porque eles estão em uma viagem nesse momento, por causa de uma situação de saúde familiar de sua cunhada. Eu não sei se houve a confirmação, houve o falecimento, né? Então eles estão em uma viagem não muito agradável, estão em trânsito nesse instante. Nós vamos louvar a Deus pelas bênçãos com o pastor Laqueden, mas também vamos interceder por nossos irmãos que estão viajando em um momento de dor. Então, quero convidar a igreja a se colocar de pé agora. Nós vamos louvar ao Senhor e também colocar a vida dos nossos irmãos. E depois estaremos entoando como igreja o cântico, quão grande é o meu Deus. Então feche seus olhos, vamos orar com o pastor Laqueden e depois eu oro. Pai querido, graças nós te damos, porque o Senhor é maravilhoso, porque a tua graça nos constrange. Quão bom é nós estarmos aqui como povo de Deus, reunidos para agradecer, porque a tua obra tem avançado, tem ido adiante, frentes missionárias, congregações têm sido abertas, centrais do Evangelho, e que em nome de Jesus, cada líder que está aqui nesse palco, se colocando diante do Senhor, diante da igreja, seja abençoado, possa ganhar mais e mais vidas para Jesus, que a nossa comunidade local seja bênção, seja mantenedora desse projeto, dessa obra que avança, que em nome de Jesus o nosso coração esteja sempre no altar de Jesus, buscando a unidade, o avanço do Evangelho, que nenhuma obra de Satanás ganhe terreno, mas caia por terra em nome de Jesus. Nós também rogamos pela vida do pastor Batista, pela vida do Rosiel, por toda a sua família, que é uma bênção na nossa comunidade. Que o Senhor leve consolo, leve graça, leve esperança de que Jesus é o dono de toda a situação e que somente Ele pode restaurar os corações feridos. Mas que em nome de Jesus a graça de Cristo seja multiplicada e que no próximo aniversário estejamos aqui com mais e mais líderes de congregação, com mais e mais congregações abertas, para que nós possamos engrandecer e proclamar o nome de Jesus, que é nome acima de todo nome. É assim que eu oro, agradecido no nome de Cristo. Amém e amém. Glorificado seja o teu santo nome, Pai. Nesse instante nós te louvamos, porque entendemos que o Senhor é quem tem feito estes milagres, desde as compras dos terrenos, a motivação para a construção, mas as vidas que têm sido impactadas e transformadas pela tua palavra. Os nossos corações estão alegres porque entendemos que o Senhor é um Deus que tem agido em cada uma dessas congregações. E te louvamos por isso. Ao mesmo tempo em que agora clamamos pela viagem, pastor Batista, Rosiel, que o Senhor os conduza no restante do caminho, que o Senhor dê à família, aos que estão lá, aos que ficaram, o consolo necessário, que o Senhor seja glorificado mesmo nesta situação, trazendo proteção, trazendo consolo, trazendo paz. Como igreja nós intercedemos agora por eles e pelos demais irmãos esta noite que possam estar passando por um momento também de luto, por um momento de dificuldade, por um momento de tristeza. Que o Senhor derrame paz sobre a tua igreja e a alegria que vem do teu Santo Espírito. Glorificado seja o teu santo nome, porque entendemos que o Senhor é o Deus que tem operado milagres em nosso meio. Glorificado seja o teu nome, e assim nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Vamos ainda de pé, os irmãos podem se assentar e o ministério de louvor vai nos conduzir cantando quão grande é o meu Deus. Que Deus é esse que você escolheu servir,
soberano Rei é esse que um dia se importou conosco, com cada um de nós. É um Deus que realmente nos ama e nos quer o bem. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos vão viver. Quão grande é o meu Deus, e permanece por todo sempre, por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão viver. Quão grande é o meu Deus, e sobre todo nome é Ele, nada subsiste. Sobre todo nome é o não é digno de louvor. A ti, Senhor, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, é o meu grande é o meu Deus. Pode cantar isso. Cantarei. Seu Deus, grandioso, eterno, cuida de ti, se importa contigo, individualmente e como igreja santa dele. Se coloca e reconheça. Vamos cantar mais uma vez. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Os irmãos podem se assentar. Pode levar o seu. Nós acabamos de falar das congregações, né? E como disse, Deus tem feito muitas coisas nas congregações e aqui também. E uma das coisas que nós temos nos alegrado e muito é o despertamento que o Senhor tem feito na vida dos homens desta igreja. Nesse instante eu quero ter a alegria de chamar a Sociedade Missionária de Homens Batistas aqui da igreja. Acertei a sigla. Eu sempre brinco, né, que fala assim, a Sociedade Masculina de Homens. Não, é Missionária de Homens
batistas aqui da Memorial, que vai trazer um grupo muito especial aqui à frente para que a igreja conheça. Então venham, vocês que estão de verde, os verdinhos, podem subir aqui com calma, e eles vão compartilhar de uma bênção que Deus tem derramado na vida destes homens. Então vou chamar você que é do grupo e não está com a sua camisa, pode vir também, viu? Não tem problema, subam aqui, a gente aperta, mas cabe todo mundo aqui. Boa noite, igreja. Igreja, eu quero apresentar o mais novo e melhor e grande projeto que a Sociedade Missionária de Homens está nesse momento. Aliás, já vai fazer um mês nós abraçamos essa causa. São 25 crianças, são 25 famílias, e nesse trabalho nós sabemos o que é que nós queremos, é dar a essas crianças a oportunidade de, desde pequeno, conhecer a palavra do Senhor. Não fazer como Darlan só aos 50 anos. Nós estamos aqui a apresentar esse projeto para tirar esses meninos de rua, dar a eles uma qualidade de vida, botar essas crianças na sociedade, dizer que eles é humano, que Deus ama a todos. E assim, a Sociedade Missionária de Homens não tem parado. A cada membro da sociedade eu quero agradecer de coração, que tem me recebido com muito amor, que eu sempre prego nesse momento. A palavra aqui, pastor, é muito amor, é Deus no coração. A gente agradece a Deus todos os momentos. Nenhum desses irmãos que estão aqui presentes, nenhum desses que estão presentes, pensa duas vezes em ajudar essa missão. Agradecer à família, aos pais, que nós fomos na casa de cada um, e cada um deu autorização para que a gente cuidasse dessa família, para que essas crianças amanhã sejam homens do Senhor. Vocês vão ver agora, em 2 dias mais ou menos, o que nós ensaiamos. Desculpe algum erro, mas a gente vai acertar. Quando a gente sai de casa, a gente não sai para acertar, a gente sai para acertar. Mas se errar, Deus está vendo. Deus vai edificando a cada um, a cada instante e a cada minuto. E assim eu estou muito feliz por fazer parte dessa direção. A Sociedade Missionária de Homens da Igreja Batista está conosco. Amém, igreja? Obrigado, pastor. Agora vamos todos nós trabalharmos. Para
Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos então. Os irmãos podem sentar. Os homens aqui. Darlan também, que é conhecido como Self-Man. Graças a Deus pela vida desses homens. O gratificante de ver isso, e vendo aqui a empolgação do Darlan, Francivaldo, Luiz, Chagas, Gerry, todos homens batizados recentemente, para a honra e glória do Senhor Jesus. É Deus quem faz a obra. Então, graças a Deus, obrigado também. Temos familiares aqui. Que Deus abençoe vocês. Eles são ali do assentamento Boa Vista. Então, eu não tenho dúvida, e acho que vocês também, de que loteamento, né? Loteamento, de que em breve teremos mais um ponto de pregação. Graças a Deus, irmãos. Cantamos, oramos, louvamos e temos um momento muito importante. Eu tenho a alegria de chamar aqui à frente o pastor Roberto Naves Amorim, que é conhecido de muitos aqui já, porque muitos amanhecem o dia recebendo o famoso bom dia. E ele, que já esteve conosco há alguns anos aqui atrás, pode colocar aqui, à vontade, tá bom? Está de volta para participar conosco desta festa, desta alegria, e eu que tenho realmente uma gratidão muito grande de poder contar com o pastor Roberto. Na verdade, eu estou tentando trazer o pastor Roberto aqui para pregar no aniversário da igreja até um tempo, mas a agenda não permite. O pastor Roberto foi alguém muito importante no meu ministério, no meu e da Nívia, pelo seguinte: quando eu cheguei em Curimatá, 11 anos atrás, uma grande preocupação que eu tinha era a respeito de ficar ali no interior do interior e literalmente me acomodar, e eu vou usar a expressão ficar para trás, sem me renovar ou sem me atualizar, ficando longe dos cursos. E Deus já havia enviado, o pastor Roberto já estava naquela região e eu não sabia, com um projeto chamado Evangelho em Ação. E através da vida do pastor Roberto, muitas coisas foram chegando no extremo sul e depois vieram para a região de Teresina. Dentre algumas das coisas que o pastor Roberto trouxe para nós lá em Corrente ainda, foi o Haggai. É através dele que eu conheci o Haggai. Estava conversando com ele aqui, que o Haggai já veio além daquela região de Corrente, depois outros lugares no estado, já esteve aqui, fizemos várias coisas, e muitos líderes desse estado e de outros aqui. No último NAC, no último seminário do Haggai, nós tínhamos pessoas até de Belém. E graças a Deus por algumas coisas que foram chegando lá embaixo no extremo sul, e Deus foi trazendo, e outras inúmeras ferramentas de capacitação, abençoando, trabalhando. Então ele tem sido uma grande bênção, e hoje eu posso contar com ele aqui para trazer a palavra neste momento. Então eu convido você a fechar os seus olhos, nós vamos orar e a partir de então ouvir a palavra do Senhor. Pai, louvado seja o teu nome. Nesse instante nós te agradecemos e colocamos mais uma vez a vida do pastor Roberto. Que o Senhor fale através do teu servo, como tem feito há tanto tempo, e que realmente o Espírito Santo traga confrontação aos nossos corações. Abençoado seja este momento, e nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Obrigado. Peço. Ok. Boa noite a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos aqui ouvem o bom dia? Se você não sabe o que é o bom dia, pergunta ao pastor Ramon. Fico feliz de ver o que Deus tem feito pelo bom dia, espalhado hoje basicamente em todo o Brasil, que Deus tem usado a mensagem do bom dia para consolar,
e alcançar as pessoas para Jesus. Eu estou muito feliz de ter sido convidado para estar nesses 23 anos da igreja. Louvado seja o Senhor que tem dado a essa igreja a graça de ser igreja de Jesus, de ter essas congregações, de trabalhar com essas crianças maravilhosas. O futuro, uma boa parte do futuro está no trabalho com as crianças. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto de Timão, perdão. Eu não gosto do Timão. Quem sabe do que eu estou falando, entende. Eu sou São Paulino, né? Aê, dividi a plateia já, né? Mas eu estou aqui feliz por estar em Timon, porque Timon é a única cidade que tem uma capital como grande bairro, né? Então, eu fico feliz de estar aqui novamente. Quando o pastor Ramon pediu para eu pregar no aniversário da igreja, e o assunto ou o tema desse congresso para a igreja seria decisões que transformam a vida. E há coisas da vida que nós precisamos decidir. Tem coisas na vida que nós não precisamos decidir. Mas se você é casado, você precisa decidir pelo seu casamento. Você precisa decidir pelo seu cônjuge. Se você tem filhos, você precisa decidir pelos seus filhos, pela sua família. Se você é cidadão, próximo final de semana, nós teremos a oportunidade de fazer decisões para o novo presidente da República, para governadores, para deputados estaduais, federais e senadores. Todos os dias nós tomamos decisões. Todos os dias você toma uma decisão que pode tomar um rumo diferente na sua vida. O grande problema nosso é que nós esquecemos da principal decisão que nós precisamos tomar na vida, que é a decisão espiritual. Eu já conversei com muitas pessoas que disseram o seguinte sobre essa decisão: eu não sei, quando eu morrer, Deus vai dar um jeito. Quando eu morrer, é Ele que sabe. Se Ele achar que eu mereço, eu vou entrar no céu. Ou outras pessoas disseram: não, eu não tenho nenhum interesse em saber sobre coisas espirituais. Como pastor, numa igreja local, eu vivo esse dilema semana após semana. Eu encontro com pessoas e mais pessoas que estão lidando com essa realidade espiritual, de decisões espirituais. Alguns querem, alguns se envolvem e outras pessoas não. Mas se tem uma decisão que transforma a sua vida, é a decisão espiritual. Jesus disse em Marcos capítulo 8, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então é importante você saber para onde a sua alma vai. É importante saber que depois que você morrer, aonde você vai estar. É claro que algumas pessoas acreditam e tem princípios fora da Bíblia com respeito à decisão espiritual e à sua vida depois que ela partir desse mundo. Mas nessa noite eu queria ler um texto muito importante da Bíblia, que é Lucas capítulo 10. Eu não acredito que todos aqui tenham uma Bíblia, mas se você tem uma Bíblia, você pode abrir. E se você não trouxe Bíblia, não tem, você pode me ouvir. E eu vou ficar nesse texto especificamente. Lucas capítulo 19. Eu falei capítulo 10, perdão.
Lucas capítulo 19. Essa é uma das maiores e melhores histórias da Bíblia, que é a história de um homem chamado Zaqueu. Um homem que tinha uma decisão para fazer na vida. Na verdade, ele não estava pensando muito nessa decisão até que alguma coisa aconteceu. Vamos ler o texto. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se numa alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos ler juntos o versículo 10, por favor. Porque o Filho veio salvar perdido. Mais uma vez. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Se você estuda a Bíblia, você vai ver que Deus é um Deus salvador das pessoas que se perdem. Isso é muito real na natureza de Deus. Deus é aquele que vem atrás do homem. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8, 9, depois que Adão pecou, Deus foi atrás do homem e perguntou para ele: aonde você está? Deus é um buscador daqueles que estão perdidos. Ezequiel capítulo 34, 16 diz assim: a perdida buscarei e a desgarrada tornarei a trazer. Essa é a realidade de Deus. A Bíblia diz que naturalmente o homem não busca Deus. Romanos capítulo 3, versículo 11 diz: não há quem busque a Deus. Não há pessoas que tenham uma busca inicial por Deus. É o Deus que traz o homem. Conforme lemos pelo versículo 9, Deus está atrás do homem. Deus veio buscar o homem, porque ele veio buscar e salvar o perdido. Quem veio buscar? O Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo. A expressão Filho do Homem que acabamos de ler, significa que Jesus se identificou comigo e com você. Significa que um dia ele se tornou um homem. João capítulo 1, versículo 14 diz que o verbo se fez carne, se tornou como um de nós. João capítulo 1, versículo 1 diz claramente que o verbo era Deus. Não era um Deus, ele era Deus que se tornou homem. Filho do homem é uma expressão usada em Daniel capítulo 7 para mostrar a glória messiânica. Em outras palavras, Deus veio a este mundo em carne humana para trazer o homem de volta a Deus, esse mesmo homem que se perdeu. O nome desse homem, Filho do Homem, é Jesus. Em Mateus capítulo 1, versículo 21, a Bíblia deixa bem claro que quando Jesus foi nascer, o anjo desceu e disse a José o seguinte: você vai receber esse menino, porque o que é nascido é do Espírito Santo, e você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele, Jesus, salvará os homens dos seus pecados. A palavra Jesus que temos em português vem da palavra grega Jesus. A palavra Jesus vem da palavra hebraica Yeshua. Yeshua significa
Jeová é salvação. Então Jesus veio fazer o que aqui nesse mundo? O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O nome Jesus significa salvação, que ele veio para salvar o povo dos seus pecados. O termo perdido, que encontramos no versículo 10, é um termo muito interessante, porque fala do estado permanente de perdição. É uma pessoa que está totalmente destruída, uma pessoa que está falida, uma pessoa que não tem esperança nela mais. Filho do homem veio fazer o quê? Veio salvar, veio transformar. Porque Jesus veio ao mundo? Jesus não veio ao mundo para ser um bom professor, ele não veio ao mundo para ser um líder moral, Jesus não veio ao mundo para ideias revolucionárias da política, nem ideias revolucionárias da religião. Jesus não veio ao mundo para dar um exemplo de vida. Jesus veio ao mundo para resgatar os pecadores dos seus pecados. E resgatar os pecadores dos seus pecados é a mensagem cristã. Como igreja, nós não estamos aqui para exaltar a pessoa do pastor, da liderança da igreja, da denominação. É função da igreja proclamar Jesus e sua salvação eterna. Tudo no Antigo Testamento e no Novo Testamento aponta para isso, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Paulo diz em Romanos 3, versículo 9, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Ele diz não, somos todos pecadores. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Efésios 4, 17 e 18 diz que as pessoas vivem o quê? Alheios à vida de Deus, pela vaidade dos seus próprios pensamentos. Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesus deixa bem claro para cada um de nós, que ele veio a este mundo para dar a sua vida em resgate pelos pecadores. Então Deus envia Jesus com que finalidade? Salvar o mundo, buscar o mundo, aqueles que estão perdidos. 1 Timóteo 1,15, Paulo diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus veio ao mundo para buscar os pecadores, para salvar gente como eu e você. Em Lucas capítulo 15, Jesus conta uma parábola dividida em 3 partes, e aponta de que um pastor perdeu uma ovelha, foi atrás dela, achou uma ovelha, e ele ficou muito alegre. Uma mulher perdeu uma moeda, procurou até achar, encontrou, ficou muito alegre. Um filho se perdeu, ele largou a casa do pai, depois ele volta, há uma alegria por esse filho que se perdeu. Em outras palavras, Jesus diz: assim a maior alegria no céu, por um pecador que se arrepende. Por quê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Agora, enquanto Deus está indo atrás do homem, enquanto Deus está indo atrás daqueles que se perderam, é responsabilidade do homem buscar a Deus. Isaías 55, versículos 6 a 9 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é o quê? Rico em perdoar. Porque os meus pensamentos, diz Deus, não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Enquanto Deus vai buscar, diz que cada um de nós é responsável para buscar a Deus. Cada um de nós somos chamados a abandonar os nossos caminhos, os nossos pensamentos. O que é conversão? Conversão é quando eu estou no caminho que eu acho que é o certo, e eu volto para os caminhos de Deus. É interessante como a Bíblia é perfeita, porque ela nos chama para quê? Para abandonar os nossos pensamentos. Se alguém quer vir ao Senhor, tem que largar o seu caminho de pecado, tem que largar a sua forma de viver, tem que largar os seus pensamentos,
e se adequar aos pensamentos de Deus. Salmo 24:6 diz assim: tal é a geração dos que buscam o Senhor. Amós 5:4 diz assim: buscai-me e vivei. Mateus 6:33 nós conhecemos: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Hoje à noite você está fazendo o que aqui? Pensa na sua alma, pensa na sua vida, pensa no tipo de vida que você vive, pensa nas oportunidades que Deus está lhe dando, pensa sobre a possibilidade que você realmente está perdido, não sabe por onde ir, já considerou várias religiões, ou nenhuma delas, há alguma coisa errada no seu coração. Eu trabalhei com um projeto chamado Circo da Esperança, e eu levei esse projeto para o Vale do Jequitinhonha, um lugar muito pobre em Minas Gerais. Era um circo enorme, e lá nós todas as noites pregávamos o evangelho, fazíamos amizade com as famílias, e eu não me esqueço daquela mulher, que quando aquele circo estava levantado, ela achava que era um circo, que tinha palhaço, que tinha tudo. Realmente a gente tinha palhaço, que usava todas as brincadeiras para convertê-las em coisas sérias. Aquela mulher disse assim: antes de eu me suicidar, eu vou até aquele circo, porque eu quero pelo menos morrer feliz. E ela achava que era um circo. Quando ela chegou ali, ela ouviu a mensagem da salvação em Jesus, se converteu ao Senhor. Eu me converti num acampamento, quando jovenzinho assim, da idade desses meninos aqui. Eu estava perdido, muito perdido. Eu vim de um lar onde meu pai era um alcoólatra, e onde meu pai nos machucava com palavras, por causa da falta de trabalho do meu pai. Minha mãe trabalhava muito, e eu cresci com um ódio do meu pai muito grande, eu cresci com uma mágoa muito grande, vendo aquela bebida em casa, aquele sofrimento em casa. E eu, antes dos 13, 14 anos, eu mal sabia ler. Com 14 anos já estava bebendo, 14 anos já estava com más amizades, fumando. Eu gostava muito de jogar bola, eu queria ser um jogador de futebol, porque o meu tio era jogador de futebol profissional, foi ele que me ensinou futebol e gostar de futebol. Mas eu tinha um ódio do meu pai, naquele acampamento, perdido na minha mágoa, perdido no meu ódio, bem novinho. Eu ainda me lembro dessa mensagem que eu estou pregando para vocês, da realidade que eu estava perdido. Eu me lembro daquele pregador dizendo e convidando as pessoas a vir ao Senhor Jesus. Uma voz que eu não podia ouvir, mais ou menos disse assim: você é igual ao seu pai, que você odeia. Você já faz as coisas que o seu pai faz. Dentro do meu coração ouvi uma voz inaudível. Eu me entreguei a Jesus, me arrependi dos meus pecados, entre 13 e 14 anos. Eu fui libertado daquela mágoa. Sabe o que aconteceu lá em casa, quando eu encontrei Jesus? Sabe o que aconteceu com meu pai? Nada, não mudou em nada, ficou do mesmo jeito. Durante 25 anos, depois de 25 anos, meu pai encontrou Jesus, se converteu a Cristo, abandonou a bebida, se tornou um servo do Senhor. O poder do Evangelho é o único que tira o cara das drogas, do perdido, é o único que transforma o lar, que faz homens, mulheres, aqueles que estão longe dos seus casamentos se reconciliarem. O poder do Evangelho é o único que tira a mágoa, o ódio, o ressentimento do coração. Não venha dizer para mim que você é de Jesus se guarda mágoa no seu coração. Isso não existe.
Nós somos chamados para o amor, nós somos chamados para o perdão, nós somos chamados para a transformação. Quando Jesus entra, Ele entra para fazer uma mudança poderosa, transformadora. É isso que Jesus faz. Jesus entrou na minha vida, aprendi a ler da Bíblia. Todas as minhas amizades foram na igreja. Eu trabalhei no supermercado 16 para 17 anos, em Uberlândia, Minas Gerais. Eu não sei quantas pessoas eu levei a Cristo com 16, 17 anos. As minhas primeiras pregações foi numa igreja batista, com 16 para 17 anos. Eu me lembro das pessoas dizendo para mim: o que aconteceu com sua vida que mudou tanto? É a pessoa e o poder de Jesus Cristo. Quando Jesus entra na sua vida, Ele muda, Ele transforma, porque Ele veio para fazer isso. Essa é a mensagem da igreja, essa é a mensagem que nós temos que abraçar, que é um Salvador que transforma. Por que eu digo isso? Porque eu sou pastor, eu viajo às vezes por esse Brasil, sou pastor de uma igreja local. As igrejas estão abandonando a pregação de Jesus Cristo. As igrejas não querem ofender as pessoas quando falam que elas são pecadores. Elas não querem ofender as pessoas, chamando elas ao arrependimento. Não há mudança de vida se não houver o entendimento que as pessoas estão perdidas. Não há mudança de vida enquanto as pessoas não se encontram com Jesus. Não há mudança de vida. Não interessa se você é da igreja batista, não interessa se você é de uma denominação cristã, não interessa se você é chamado de evangélico, não interessa. O que interessa é se você tem Jesus. Se você não tem Jesus, você está perdido, precisa dele. Agora eu vou começar a pregar, não comecei a pregar ainda. Eu quero pregar esse texto. O texto de Lucas capítulo 19, veja o versículo 1, diz que entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Jericó é uma cidade famosa daquela época, era uma cidade bonita, ela foi reconstruída. Quando Jesus entrou em Jericó, você tem uma ideia, o Senhor Jesus Cristo já tinha curado, ressuscitado Lázaro. Se você olhar no capítulo 18, o Senhor Jesus já tinha encontrado com o jovem rico, e o jovem rico já havia rejeitado a ele. Ele entrou naquela cidade. Quando ele entrou naquela cidade, houve um alvoroço. Por quê? Porque Jesus estava com seus discípulos. Juntamente com seus discípulos, havia uma multidão com ele. Jesus era famoso. Ele era famoso porque ele pregava. Ele era famoso porque ele curava. Ele era famoso porque ele ressuscitava. Ele era a conversa da época. Jesus era famoso porque era contra o sistema religioso. Um sistema religioso que não levava ninguém a lugar nenhum. E naquele dia ele entrava em Jericó. Antes de entrar em Jericó, antes dele entrar na cidade de Jericó, ele tinha feito muitas coisas. O texto diz que quando ele saiu da cidade de Jericó, ele curou 2 cegos. Então Jesus está na cidade de Jericó, uma cidade que foi condenada e que depois foi reconstruída. Uma cidade bonita, mas cheia de podridão. Na verdade, é o que se encontra nas grandes cidades. Cidades como Timon, cidades como Teresina, cidades como Goiânia. As pessoas se mudam das cidades achando assim: o dia que eu mudar da cidade, minha vida vai mudar. O dia que eu mudar desse país, a minha vida vai mudar. Mas nada muda até que Jesus entra na cidade. Nada muda até que Jesus entra na família. Nada muda até que Jesus Cristo entra numa casa. E nada muda até que Jesus Cristo entra numa igreja. Muita gente já colocou Jesus fora. Muita igreja já colocou Jesus fora da igreja. Se você não sabe disso, leia Apocalipse. A igreja de Laodiceia colocou Jesus para fora, e ele está batendo para entrar novamente. A gente usa aquele texto como texto evangelístico, mas não é. A igreja pôs Jesus para fora. Então o que muda? O que muda é quando Jesus está passando, quando Jesus está chegando. Alguns de vocês estão aqui porque um amigo convidou, e talvez seja a primeira e talvez a única oportunidade que você vai ter
de ouvir de Jesus. E Jesus está lá, entrando na cidade. A Bíblia diz, versículo 2: eis que um homem chamado Zaqueu. Sabe o que significa Zaqueu? Zaqueu significa puro. Quando a mãe do Zaqueu colocou o nome dele, diz assim: vou colocar um nome para que esse menino seja alguém na vida. Colocou o nome de puro, de justo, de certo, alguém que tem uma vida limpa. A Bíblia diz que ele era maioral dos publicanos. Deixa eu explicar duas coisas. Primeiro, o que significa publicano, e segundo, o que significa maioral. O publicano era o seguinte: publicano, quem dominava naquela época eram os romanos. Na época de Jesus, os romanos dominavam o mundo, e dominavam o Oriente Médio, e dominava Israel. E o que uma pessoa podia fazer com o governo romano? Ele podia comprar uma licitação da época romana para cobrar impostos. Os impostos, não tinha nada ilícito no imposto. Jesus mesmo disse: dá a César o que é de César. Romanos capítulo 13 explica que nós devemos pagar os impostos, porque todo governo era o quê? O governo são diáconos, são ministros de Deus, pagamos impostos. O que a Bíblia conta? A Bíblia conta a desonestidade, o mau uso do recurso público. A Bíblia contra a corrupção. A Bíblia contra a pressão em relação aos impostos. Mas a Bíblia ensina que temos que pagar os impostos. O que acontecia com esses homens? Os publicanos. Os publicanos eram judeus que haviam feito uma licitação com Roma para cobrar impostos. Mas eles não faziam só isso. Eles extorquiam as pessoas. Havia impostos para tudo. Se você fosse homem de 14 a 65 anos, era um imposto. Se você fosse mulher de 12 a 65, era imposto. Havia o imposto da terra, havia o imposto do cavalo, dos animais, das rodas, de tudo. Eles cobravam imposto. E o que eles achavam que tinham que taxar impostos, eles taxavam. Então o que esses homens eram? Odiados. Mais do que isso, esses homens faziam o que, esses publicanos? Eles faziam uma falcatrua, um engano. Eles pagavam aquilo que eles tinham que pagar para Roma, e eles ficavam com parte desse imposto. Agora, Zaqueu não era qualquer pessoa. Ele era um publicano, mas ele era o maioral dos publicanos. Ele era o maior dentre eles. Ele era um homem que, além de ser publicano, havia outros publicanos que estavam debaixo dele, e ele recebia dinheiro. E esse homem aqui, um homem o quê? Odiado. Olha o versículo 7. Versículo 7 diz que ele era um homem pecador, considerado um homem pecador. Na verdade, Zaqueu, ele tinha um grande problema. Ele sabia que seu nome era limpo, mas a sua vida era suja. Ele sabia disso. Ele estava envolvido com falcatrua, com engano, com mentira. E a Bíblia diz no versículo 2 que ele era maioral dos publicanos e rico. Ele não teria nenhum problema dele ser rico porque ele trabalhava. Não, mas ele era rico porque ele roubava. E isso a pessoa tem problema. Então o que nós temos aqui? Um homem que está ali na cidade de Jericó. Não está ali à toa, porque aquela cidade é uma cidade muito boa, uma cidade organizada, uma cidade que dá condições para ele estar. Ele deve ter comprado uma mega casa, porque ele era um homem rico. Ele tinha o quê? Tudo que o dinheiro podia comprar, mas havia alguma coisa errada na vida dele. Diz o texto, olha, Zaqueu, seu nome vimos, sua posição vimos, e a sua busca. Ele diz assim, versículo 3, procurava ver quem era Jesus. Por que ele procurava? Porque ele era curioso, porque ele sabia quem era Jesus, mas não tinha tido oportunidade. Eu cheguei aqui, por exemplo, na quinta-feira, à tarde, 2 horas. Quando eu chego no aeroporto, que as portas se abrem, eu vejo uma filmadora, luz em cima de mim.
Aí eu disse assim: o que está acontecendo? Aí um pessoal gritando: Marina. Eu pensei que era para mim. Era para Marina. Ele queria saber quem era Jesus. Porque eu não sou uma pessoa importante, mas Marina é importante. Por que ele foi olhar assim? Ele era curioso. Porque Jesus era importante. E agora na cidade, chegando na cidade, imagina se aqui em Timon chegasse um homem famoso. Imagina, passando, todo mundo queria ver. Eu me lembro quando em Uberlândia, a gente era criança, passava, os presidentes iam lá, eles tinham um Galaxy preto, e aquelas botonas. Eu me lembro quando eu vi o presidente Figueiredo passando na BR, onde eu morava. Eu ainda tenho, até hoje, a imagem dele sentado atrás, e eu assim, olhando para aquele homem famoso naquela época. Eu tive com o Pelé, quando eu tinha 14 anos. Ele foi a Uberlândia com um time chamado Cosmo. E eu fiquei lá uma noite toda, porque eu pus uma roupinha bonita, enganei os caras na entrada. E eu conversei com o Pelé, com o Carlos Alberto Beckenbauer. Quem gosta de futebol sabe. É como se encontrasse Ronaldinho, ou encontrasse Neymar. Pelé é tudo. E ele deu um autógrafo para mim, ao Roberto, com um abraço do Pelé. Quem é Jesus? Um homem famoso. O que ele está fazendo aqui? Ele está lá. O texto diz: procurava ver quem era Jesus, mas ele tinha um problema. 2 problemas, olha o texto. Primeiro problema: não podia, por causa da multidão. Você já tentou entrar no lugar que tem muita gente? É complicado. Eu não sou uma pessoa que gosta de lugar onde tem muita gente. Eu vou ter que me acostumar no céu, porque lá vai ter muita gente. Mas eu também não quero o inferno, porque vai ter mais gente. Você já chegou no estádio cheio? Eu moro na frente do estádio Olímpico de Goiânia. Lá tem os jogos da Série B, porque ninguém foi para A. Vamos ver se vai algum time lá de Goiás para A. Parece que vai. Quando você tem um jogo, aquilo lota, o estádio lota. O Serra Dourada é um outro estádio, lota. Aquela multidão, na multidão, quem é você na multidão? Multidão, você é mais um, ou não? Alguém sabe o seu nome? Sabe onde você nasceu? Alguns de nós queremos ficar famosos e colocamos um punhado de coisa no YouTube, se tornamos youtubers, ou no Facebook. Isso é muito raro acontecer. Mas a gente às vezes é analisado através da nossa glória. Queremos alguma coisa que mostre a nossa glória, nosso poder. E agora usamos as redes sociais para isso. Mas nem eu nem você somos famosos. Ninguém conhece nosso nome. Algum de vocês conhece um ou outro famoso? Zaqueu queria ver Jesus porque ele era famoso. E o que ele fez? Ele procurou. Ele queria ver. Ele tinha 2 problemas. O primeiro é a multidão. O segundo, o tamanho do cara. Olha aí, ó. O texto diz: ele era de pequena estatura. Ele era um homenzinho. Ele não era anão, mas era um homem pequeno. Na nossa igreja, espero que o Fabrício não esteja ouvindo, mas se ouvir, Fabrício é um homem de pequena estatura, quase 1,5 metro. Mas ele é casado e tem 2 filhos. A gente brinca com ele. Você já viu quem é de igreja, quando tem uma pessoa pequenininha demais, homem, ei Zaqueu, Agora veja, o que acontece? Esse homem pequeno, era pequeno na estatura, mas ele era um homem famoso e grande entre os publicanos, porque ele era rico. Rico de qualquer forma, uma hora fica famoso. O texto diz: o que ele fez? Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro. Não sabemos basicamente qual é a árvore, mas o que se sabe é que era uma árvore pequena com galhos. Ele sabia que Jesus ia passar. O que ele fez? Ele foi criativo. Ele subiu numa árvore e ficou sentado.
cena bizarra. Alguém olhando aquele cara rico, com roupas de quem é rico, porque quem é rico tem roupa diferente. Aí ficou olhando para o cara e disse: o que esse cara está fazendo aí? Mas ele queria ver Jesus. Era isso que ele queria. Talvez por curiosidade, talvez para dizer assim: ei, essa semana aí, passou Jesus aí, eu vi. Como é que você viu? Rapaz, subi na árvore lá. Porque ele era alvo de gozação, com certeza. Ele subiu, diz o texto, ele diz, porque Jesus ia passar ali. Jesus ia passar ali, e ele tinha curiosidade disso. É muito interessante, né? A curiosidade. Eu tenho um amigo, infelizmente ele morreu há muitos anos atrás, mas ele foi meu amigo de igreja. O nome dele era Luiz. O Luiz chegava na nossa reunião com uma pergunta para o pastor: pastor, eu quero saber se tem disco voador. Disco voador. Através dessa busca dele de disco voador, ele conheceu Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. Alguns de nós estamos curiosos. Eu vou lá naquela igreja lá que me convidaram. Eu vou lá ver o que acontece. Eu vou lá ver o que alguma coisa deve acontecer lá. A gente é curioso. Eu vou lá. Eu não gosto muito de igreja. Eu acho que os pastores são tudo, pega dinheiro de todo mundo. Vou lá ver aquele cara lá, que vem de longe. Vou lá ver. E de repente você está aqui e o Espírito de Deus fala ao seu coração. Porque nessa noite ninguém está aqui por acaso. Ninguém. Você está no lugar certo, como Zaqueu estava no lugar certo. Aqui é a história de Zaqueu. Quem é Zaqueu? Zaqueu é um pecador. Zaqueu é um homem que rouba. Zaqueu é um homem que está com a vida destruída. Ele tem dinheiro, mas não pode gastar. Por quê? Porque a sociedade odeia ele. Aonde que ele vai em Israel, todo mundo odeia ele. Pode até não odiar, até que descobre. O que ele pode ter com esse dinheiro? Pode ter casas, pode ter mulheres, pode ter... Mas isso não enche a vida. Zaqueu é um cara que está com a vida ruim. Então a primeira parte do texto é sobre Zaqueu. E quem é Zaqueu? Zaqueu somos alguns de nós aqui hoje à noite. Zaqueu é esse mundo que está aí. São jovens, são crianças que estão buscando uma coisa fora de Jesus. Ou tentando. A pessoa diz assim: não, eu não estou procurando dinheiro, mas eu vou ter. Alguns são como Zaqueu, não é dinheiro, mas estão buscando prazer como o fim último da vida. Alguns não estão buscando nem dinheiro e nem prazer, estão buscando na cultura. Não sabe quantos livros já leu. Eu me lembro de ter ido numa casa em São José dos Campos, que eu pastoreei lá, meu filho nasceu lá. E eu cheguei numa casa de um uruguaio. O que não faltava naquela mesa de um senhor uruguaio era os jornais. Ele lia o jornal o dia todo para saber de tudo, para entender tudo. A alma precisava de alguma coisa. A identidade de Zaqueu e de muitas pessoas não está no que ele é, está no que ele faz, está no que ele tem. A primeira fase é Zaqueu, um homem perdido. Mas é um homem que toma uma decisão. É um homem que decide procurar Jesus. A segunda parte do texto é sobre Jesus. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu. Disse como? Zaqueu. Quando ele olhou para Jesus, quando Jesus olhou para ele, a primeira coisa que Jesus fez foi parar, olhar para ele e dizer o nome dele. Por que Jesus disse o nome dele? Porque Jesus conhecia Zaqueu. Em João capítulo 1, no final do capítulo 1, Jesus encontra com um homem chamado Natanael. E disse assim: seu nome é Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Sabe por quê? Porque Jesus conhece cada um de nós aqui pelo nome.
Quando ele falou Zaqueu, ele diz: o puro, o impuro, o justo, o homem limpo. O Zaqueu deve ter ficado assim, pasmado, porque esse é o Jesus da Bíblia. Jesus da Bíblia conhece cada um de nós, conhece o nome, conhece a história, conhece a procedência. Aqui no Nordeste, nesses anos que eu trabalhamos no sul do estado do Piauí, há muitos anos, mais de 13 anos, com o projeto de evangelização. Uma das coisas que a gente quer dizer para o nordestino: das pessoas mais queridas no Brasil são vocês. Não há razão para você se rebaixar, simplesmente porque às vezes não teve as condições de escola, não teve as condições de trabalho, não teve as condições que parte do país teve. Mas a coisa mais importante que você precisa saber, como nordestino, é que você é importante porque Jesus sabe o seu nome, Ele sabe a sua história. Alguns de nós, como em Avelino Lopes, que tem uma história linda aquela igreja. Aquela igreja começou porque alguém achou um evangelho de João no chão, no sertão. Não é à toa para você engasgar, né? Tudo com ângulo. E começou, só tinha uma pessoa que sabia ler, e leu, e Deus converteu as pessoas. Porque Deus olha para a sua vida e conhece você pelo seu nome. Jesus parou e disse assim: Zaqueu. O que ele disse para ele? Ele ordenou e disse para ele: desce depressa. Desce depressa. É interessante. É interessante como alguns de nós demoramos nas coisas de Deus, não é? Alguns de nós demoramos demais. A palavra que Jesus disse aqui é uma ordem. Jesus vai ordenando a Zaqueu, mandando. Ele chega lá e diz assim: cara, desce daí depressa. Não é devagar, porque devagar já está o mundo há muito tempo. Ele diz: desce depressa. E ele diz: pois me convém ficar na sua casa hoje. Deixa eu explicar uma coisa importante. A palavra convém aqui vem de um verbo grego chamado dei. Essa partícula grega significa assim: é necessário. João repete muito essa expressão: é necessário, é necessário, é necessário. Jesus disse assim: você desce depressa, porque é necessário que você saia daí, porque alguma coisa vai acontecer na sua vida. Especificamente o que Jesus está dizendo é que muitas pessoas estão no mesmo estado espiritual, porque não viram ainda a voz de necessidade de Deus. É necessário que você saia dessa vida que está. É necessário que você saia depressa. Aonde estava Zaqueu? Enfronhado, envolvido no pecado, no roubo, na ganância. Desce daí porque eu cheguei. Saia dessa vida. É necessário, é ordem de Deus. Caia fora. O que a Bíblia diz que ele fez? O texto diz: ele desceu a toda pressa. Alguém disse assim: pastor, eu quero ter uma experiência profunda com Jesus. Então se obedeça depressa. Você obedeça a voz de Jesus. Se nessa noite você está perdido, se nessa noite você não tem rumo para a sua vida, se hoje você se identifica com Zaqueu, você tem que obedecer a voz de Jesus que diz: desce depressa, saia dessa vida. Não é para amanhã, não é para depois de amanhã, é para agora. É agora que a sua vida vai mudar, é agora que ela vai fazer toda a diferença que você queria. É agora que é a hora da decisão, é agora que você tem que mudar de vida. A Bíblia é bem clara com a voz de Jesus: desce depressa. E ele desceu depressa e o recebeu como? Com alegria. Por quê? Porque ele nunca pensava que Jesus ia parar. Ele queria apenas ver Jesus passar. Mas Jesus parou e disse: a oportunidade,
E ele disse: eu vou comer lá na sua casa. É uma coisa linda, queridos. Jesus não veio para ficar dentro de um auditório, como se nós pudéssemos fechar ele lá dentro. Ele ser propriedade da igreja evangélica, da igreja batista, da igreja cristã evangélica de onde eu sou. Não. Jesus veio para entrar dentro de uma vida e transformar a vida. Se essa igreja vai reunir aqui fora, se ela vai reunir no meio da praça, se ela vai reunir lá no centro de convenção, se ela vai reunir dentro de uma escola, se vai reunir dentro de um cemitério, não interessa. O importante é que Jesus está dentro da vida. Se ele estiver dentro da sua casa, tudo muda. Se ele estiver dentro do seu coração, tudo muda. Por que sabemos que muda? Porque o texto diz que ele recebeu Jesus com o quê? Com alegria. Com alegria. Porque tudo muda quando Jesus entra. Olha o texto. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. A palavra pecador aqui é uma palavra usada para alguém que está fazendo algo errado contra Deus ou contra a tradição judaica. Enquanto um homem está alegre por receber Jesus, tem um povo murmurando. Quem são os murmuradores? Os murmuradores são aqueles que acham que pecadores não precisam de Jesus. Quero dar uma palavra para a igreja aqui, antes de continuar. Apoie todos os movimentos da igreja para a salvação de pessoas. Apoie esse movimento infantil. Louvado seja Deus pela vida desses homens que estão trabalhando com essas crianças. Eu morava num barraco em Brasília, quando a igreja presbiteriana começou a evangelizar aqueles barracos em Brasília, quando Brasília começou. A minha mãe se converteu a Cristo. Não havia esperança para a minha vida, nem para a nossa vida, mas o evangelho chegou lá. Eu me lembro da minha vizinha dizendo assim: o Roberto não vai ser nada na vida. Graças a Deus, nunca fui nada por esse mundo, nunca. Eu tenho um amigo meu chamado Robson, que foi criado comigo quando era criança. Ele me encontrou uma vez em Uberlândia, ele é um empresário. Ele disse assim: Roberto, o que aconteceu com a sua vida? Porque ele me vê falando, ele me vê pregando, ele me vê escrevendo. Eu disse: foi Jesus. A igreja tem que apoiar financeiramente, e em presença, em oração, tudo aquilo que é feito para alcance do perdido. Se envolva, para de reclamar, para de murmurar. O que vai ser da nossa igreja se esses pecadores vierem? Vamos arrebentar esse prédio e vamos fazer um maior. Amém? Amém? Então nós vamos nos envolver com as crianças, na parceria com a Compassion. E nós não vamos esperar americanos chegar aqui para fazer as coisas. Tem misericórdia, já fizeram muito, Deus abençoe. Nós vamos fazer com americano sem americano, com inglês sem inglês. Nós vamos fazer. O projeto Evangeliação não recebe um tostão de dinheiro americano. Não é que está errado também não, você que está aqui dos Estados Unidos, Deus abençoe. Não, é porque não precisamos de dinheiro para fazer a obra de Deus. Para pregar o evangelho nós precisamos só da boca. Sabia disso? Precisamos do amor que o irmão aqui falou. Para de murmurar. É a sua murmuração que está impedindo por muitas vezes a obra do Senhor. Sempre tem gente desanimando que Zaqueu chegam a Cristo. É verdade. Eu sei que é verdade. Pastor, e se chover nesse lugar que nós vamos fazer aqui? Que chova, a gente vai parar. Mas vamos tentar fazer o diferente. Os murmuradores. Versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Enquanto Jesus comia,
enquanto Jesus se envolvia na casa daquele sujeito, enquanto Jesus ensinava, o homem se levantou e se posicionou. O que aconteceu com aquele homem? Aquele homem se converteu, aquele homem se arrependeu dos seus pecados, aquele homem de ganancioso virou generoso, aquele homem tomou uma posição. A posição foi abandonar a ganância, abandonar aquele espírito de avareza, e disse o seguinte: eu fiquei rico, por um lado por trabalho, e outro porque eu roubei dos pobres, vou dar metade para os pobres, e se alguém me suplicar e pedir, eu vou pagar 400%, na lei de Moisés era 20%, 100% já era maravilhoso, mas ele diz: eu vou pagar 4 vezes mais, 400%, esse negócio que o cara se converteu, esse negócio que o cara se arrependeu, e não mudou em nada. Não há conversão sem mudança, não há conversão sem abandono de pecado, não há conversão enquanto o indivíduo diz: larguei a minha forma de viver, larguei o meu jeito de viver, larguei o que eu pensava, larguei o meu caminho, e agora eu sou do Senhor. Lembra do jovem rico? Por que ele não se converteu a Cristo? Porque ele era dono de grandes propriedades, ele não estava disposto a abandonar o pecado da avareza. Há mudança para a sua vida, o dia que você abandona o homossexualismo, abandona a imoralidade sexual em qualquer nível, abandona a ganância, abandona o orgulho, tudo a mudança, o dia que Jesus entra na sua vida, e você decide abandonar o pecado, aí acaba tudo. Eu ainda quando jovem resolvi parar de dirigir a minha vida, achando que eu estava afligindo o meu pai com o meu ódio e o meu ressentimento. Na verdade eu estava me prejudicando, estava bebendo veneno para o meu pai morrer. O ódio é assim. O dia que Jesus entra na sua vida é outra coisa. O dia que Jesus entra na sua vida, ele faz mudança. A mudança é assim: sai de você para o outro. Como é que alguém sabe que se converteu? Uma das razões para eu saber que ele se converteu, que ele mudou de vida, é porque ele agora é focado na vida de outras pessoas, ele pensa no bem de outras pessoas, ele está focado em ajudar outras pessoas. E a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, que nós devemos fazer o bem para todos, especialmente os da família da fé, mas é para todos. Nós não perguntamos nada da vida da pessoa, nem o estado da onde que ela vem, o que ela fez na vida, nem o que ela defende politicamente, nem o que ela defende do ponto de vista de gênero, nada. Nós estamos aqui para amar. A igreja de Jesus está aqui para amar a Deus, amar os perdidos e amar os irmãos. Se a sua vida não é dominada pelo amor, se você não consegue sair de si para o outro, você tem que perguntar se você se converteu, porque Zaqueu mudou de vida, ele mudou de vida. O problema, pecado, carro-chefe dele era a ganância. E o que Jesus diz? Ele diz assim: então Jesus disse: houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Como é que Jesus diz que houve salvação? Porque houve abandono do pecado. Quando é que a sua vida muda? Quando você abandona o pecado. Qual é a decisão mais importante para você fazer? Entregar a sua vida a Cristo. Essa é a mais importante, é a mais poderosa, é a transformadora. Muda. Mais do que alguém dizer sobre a sua salvação, é Jesus dizer. Por que Jesus passou ali? Porque Jesus queria salvar um pecador. Nome dele, Zaqueu. O homem que era rechaçado pela sociedade, o homem que vivia debaixo de culpa, um homem que curiosamente foi encontrar-se com Jesus, mas ao ouvir Jesus, ele decidiu: quando? Daqui a um ano, vou pensar no que o Senhor falou, eu vou ver se eu vou mudar de vida. Jesus fala sobre a mensagem como uma semente, que diz que a semente que cai no caminho é aquele que ouviu. Se você não decide, se você não toma decisão agora, aqui é um inimigo que vai tirar da sua cabeça, e talvez já está dizendo para você: isso é besteira, isso é besteira. Mas Zaqueu mudou, e Jesus diz:
hoje houve salvação nessa casa. Por que ele diz que ele é filho de Abraão? Porque os judeus achavam que por serem filhos de Abraão geneticamente, seriam filhos de Deus. Jesus disse não. Ele é filho de Abraão porque ele tem a fé de Abraão. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome, não se tornaram filhos, como diz o versículo 13 e 14 de João, por genética. Tem que nascer de novo. Ele era judeu, mas não era filho de Abraão, porque Abraão é pai da fé. Paulo diz em Romanos capítulo 2, versículo 28, que o verdadeiro judeu não é aquele que nasceu de Abraão, é o que tem a fé de Abraão. E Jesus termina dizendo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quem estava perdido? Quem estava perdido? Zaqueu. Quem está perdido essa noite? Se você não tem Jesus, você está perdido. Vai ser mais uma religião, mais um gole, mais uma droga, mais um baseado, mais uma noite, mais não sei o que. A sua vida vai ser demais, até que fique de menos. E hoje Jesus passou aqui, ó. Nessa noite, Jesus passou. Jesus sabe o seu nome. Jesus te chama hoje à noite, para que você tome a decisão que vai mudar a sua vida para sempre. Vamos abaixar nossas cabeças. Gostaria de orar. Nosso Deus e Pai querido, nessa noite nós ouvimos a vida de Zaqueu, mas enquanto nós ouvimos a vida de Zaqueu, nós ouvimos sobre nossa própria vida. O Senhor é o Deus que vem buscar o perdido. E como buscou Zaqueu, pode buscar alguém aqui hoje à noite. Ninguém está aqui, Senhor Deus, sem o Senhor ter trazido. E oro que o poder do Teu Espírito Santo possa dar a graça, ó Deus, de que alguém talvez tenha entendido aqui a mensagem do Evangelho, e depois de ouvir sobre Jesus, como Zaqueu ouviu, está disposto a largar o tipo de vida que está vivendo, para seguir Jesus, para encontrar-se com Jesus. Eu não sei, Senhor, mas também queremos dizer que hoje houve salvação nessa casa, se realmente houve salvação. Então eu oro em nome do Senhor Jesus, que Teu nome seja honrado e glorificado. Quero que você, antes de terminar a minha oração, você podia fazer essa oração, se faz sentido para você. Deus amado, quero que o Senhor entre na minha vida, como entrou na vida de Zaqueu. Eu também quero arrepender dos meus pecados, e hoje eu quero mudar de vida. Eu estou muito alegre por estar aqui, como Zaqueu estava, no dia que encontrou o Senhor. Estou disposto a mudar de vida, para seguir o Senhor Jesus. Se alguém nessa noite tomar essa decisão, fique em pé, por favor. Alguém aqui hoje à noite, que quer seguir Jesus, não se empolgue. Não se empolgue. Se você é como Zaqueu e sabe que Jesus entrou aqui nessa noite para salvar a sua vida, você fica em pé. Alguém? Zaqueu não teve medo de subir naquela árvore. Eu vou fazer mais uma vez essa pergunta. Alguém?
corajosamente vai ficar em pé e diz: Jesus, eu sou o Zaqueu. Ó Zaqueia, eu preciso de Jesus na minha vida. Eu quero ir hoje à noite. Alguém? Muito obrigado, nosso Deus, porque o Senhor é o Deus gracioso e bondoso. Obrigado, nosso Deus, porque nessa noite não há nenhum Zaqueu aqui, mas isso não significa que o Senhor não passou, não significa que não nos encorajou como povo de Deus, não significa que há fracasso no teu reino, muito menos na pregação da tua palavra. Significa que tudo que foi falado aqui foi muito sério. Com certeza pessoas vão pensar sobre isso. Significa que nós, como teu povo, precisamos ser instrumento do Senhor para continuar pregando a salvação, para que Zaqueus desse mundo, aqueles a que o Senhor está preparando, venha te conhecer. No nome de Jesus, amém. Pastor. Amém. Glória ao Senhor, porque Ele mexe, nos conhece e transforma a nossa vida. Quero convidar você a se colocar de pé. O Ministério de Louvor pode subir. Nós vamos cantar um cântico enquanto louvamos a Deus. Você que trouxe a sua oferta, seu dízimo, você pode vir até aqui à frente. Nós temos nas duas pontas o lugar onde você pode ofertar ao Senhor. Então, conforme ouvimos sobre esse Deus maravilhoso que se importa conosco, vamos louvá-lo e também ofertar. Vamos cantar. Seduz toda a glória do mundo, não me entrego à honra dos homens. O que importa pra mim é ser teu amigo, Senhor. Tua palavra em mim eu guardei, pra que eu não possa pecar contra ti. Se nos altares da terra eu subir, o teu nome eu glorificarei. Os dons que eu recebi, talentos que há em mim, são para te adorar, são para te servir.
Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós te bendizemos nessa noite, Pai, e nós agradecemos a Ti, todos aqueles que puderam ofertar na Tua casa. Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, a administrar de forma sábia, Senhor. Conduz as nossas vidas para que nós possamos, Senhor, investir na Tua obra, Senhor. Um dos nossos corações, ajuda-nos, Senhor, dando-nos recursos, Pai, para engrandecer o reino nessa terra, engrandecer o Teu nome, Senhor, por meio da vida de cada um que está aqui nessa noite. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar rapidamente. Nós estamos chegando ao final de mais um culto. O Ministério de Louvor fica aqui em cima, que a gente vai encerrar cantando. Quero agradecer a você que atendeu o nosso convite. Temos irmãos de outras igrejas aqui. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, os seus ministérios. Lembrando que amanhã estaremos de volta aqui, inclusive aqui fora, às 18h30. Amanhã é mais cedo, tá bom? Amanhã estaremos aqui no nosso horário tradicional de culto. Então não teremos EBD amanhã de manhã, tá bom? Amanhã não temos nenhuma programação, temos muitas coisas para arrumar. Quero fazer aquele tradicional convite aos homens aqui. Alguns poucos homens estiveram aqui de tarde carregando essas muitas cadeiras. Então a você que está descansado porque não veio, te convido a nos ajudar quando terminarmos aqui a fazer montes das cadeiras aqui. E amanhã, você que puder, venha também para nos ajudar a montar novamente toda essa estrutura, tá bom? Então fica aí esse convite, vamos fazer, vocês que fazem academia como eu sou uma pessoa que gosta muito de esporte, né? Então você faça valer essa academia e nos ajude a arrumar essas cadeiras, tá bom? Vamos nos colocar de pé, agradecendo a todos mais uma vez. Pastor Roberto estará conosco aqui amanhã, firme e forte, né? Ore, coloque-se diante do Senhor, traga convidados amanhã. É um domingo mais da igreja local, né? Você que quiser continuar conosco, será muito bem-vindo. Você que é da igreja, você que ainda não colocou o seu nome para o nosso jantar no dia 3, que é na quarta-feira, né? As informações já foram passadas, a lista está aqui. Você que quiser acertar ou colocar o seu nome, venha, porque estaremos encerrando esta lista amanhã, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, encerrar orando, e aí ao terminar, enquanto o grupo cantará Conexão, ou enfim, a música que eles escolherem aqui, você vai poder dar um abraço bem gostoso, enquanto você puder, e depois você junta aí umas 10 cadeiras para ajudar o Caio e os adolescentes a carregarem, tá bom? Deus te abençoe, viu, Caio? Vamos orar, feche seus olhos. Pai, graças te damos, porque o Senhor é quem está à nossa frente, o Senhor é quem trouxe todas estas pessoas aqui, a tua palavra tem sido pregada, te glorificamos por isso, colocamos e entregamos este culto, que as orações aqui feitas, que os louvores levantados, as ofertas alçadas, que tudo seja verdadeiramente para a honra e glória do seu santo nome. Leva-nos em paz às nossas casas, nos dá uma noite de descanso, e que amanhã possamos estar juntos, louvando e adorando o teu santo nome. Que o teu Santo Espírito continue a quebrantar os nossos corações. Louvado seja o teu nome, assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe, dê um abraço bem gostoso quem está do seu lado, e até amanhã, em nome de Jesus.